Bom dia, crianças! Hoje nós vamos aprender sobre o tempo na nossa vida, essa grandeza que nós medimos muitas vezes em dias, horas, meses e anos. Agora, para começar, vejam essa imagem. Tá vendo que é a mesma pessoa, desde bebezinho, passando pela fase da primeira infância, uma criança um pouquinho maior, depois um adolescente, um adulto, um senhor e um senhor mais idoso. Aí lá em cima tem as datas. 1960 foi o ano que o bebezinho nasceu. Essa pessoa nasceu nessa época. E aí tem uma ordem cronológica de tempo. Hoje, em 2020, olha lá, ele já é um idoso, tá vendo? Olha só esse relógio. Por que a tia colocou ele aí? Porque o relógio é o principal instrumento usado para medir o tempo. Né? Nós medimos o nosso dia em horas, nós também fazemos algumas medidas de minutos, de segundos. São medidas importantes para que a gente tenha a nossa rotina, para que a gente faça as coisas que a gente faz no dia a dia. Aí, olha só, eu vou mostrar para vocês diferentes tipos de relógio. Olha esse, relógio do sol. Há muito tempo atrás, não tinha esses relógios cheios de tecnologias que a gente tem hoje. Então, as pessoas usavam o relógio do sol. Faziam essa marcação, ó, tá vendo que pode ser de madeira, de pedra, faziam um círculo e de acordo com a luz do sol, com a sombra que o sol fazia, eles marcavam as horas do dia. Com exceção do período que está em branco, que seria da noite, porque à noite não tem sol, não é verdade? Então, à noite não tinha como medir o horário, mas eles sabiam que dava um intervalo proporcional a alguns horários do dia. Olha só, esse relógio do sol aí, ó, é um relógio que tem aqui no Brasil. Ele fica lá em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Quem for passear por lá, nas praias de Natal, pode ver esse relógio por lá. Um outro tipo de relógio utilizado é o relógio de água. Eu nunca tinha visto, até pesquisar sobre esse tema para mostrar para vocês. É medido, olha lá, com água, vai pingando gotinhas e vai marcando a hora. Agora, um outro tipo de relógio que muitos de vocês conhecem é o relógio de areia, ou também conhecido como ampulheta. Tá vendo lá, ó, que tem um tanto de areia em cima e a areia vai caindo bem de fininho? Algumas ampulhetas marcam por minutos, outras marcam por horas. Depende do tamanho da ampulheta. Cada ampulheta vai marcar um tempo diferente. Aí, olha só, existem os relógios de ponteiro. Esses a gente conhece melhor, que marca as horas do dia. Eles são mecânicos, né? Então, nós temos lá os pontinhos que representam todas as horas do dia. O relógio, do 1 ao 12, ele vai girar 2 vezes, porque o nosso dia tem 24 horas. Também existem os relógios digitais, que já são bem mais tecnológicos do que esses outros aí. Então, olha lá, tá vendo? As horas, elas são marcadas de acordo com o computador que tem dentro do relógio. Olha esse outro aqui, o relógio de pulso, que é o que a gente mais utiliza. Ele pode ser de ponteiro, mecânico, ou ele pode ser digital. E a gente utiliza muito no nosso braço, nessa parte bem pertinho da mão, que é ali que a gente chama de pulso, né? O nome dessa parte do nosso corpo é pulso. Por isso que esse relógio se chama relógio de pulso, o mais utilizado. Toda hora a gente está olhando no relógio para ver que horas são, se está na hora de ir para a escola, se está na hora de almoçar, se está na hora de tomar banho, de estudar, não é verdade? Aí, olha só, a importância do tempo. Quando a gente fala dos segundos assim são muito rapidinhos. Quando a gente pisca, foi 1 segundo. Pisca aí para você ver. É muito rápido, mas os segundos eles são importantes. Por exemplo, para marcar as atividades esportivas. Quem chegou primeiro? Como é que eu vou saber? Só os segundos poderão dizer. Tem que olhar no relógio bem direitinho para ver quantos segundos de diferença que o ganhador teve. Outra medida que a gente tem é a do minuto. Olha só, tá vendo que nessa imagem tem uma menininha cozinhando? Ela deve estar preparando um bolo ou uma massa, não sei. Mas para cozinhar, para preparar esse alimento, ela precisa marcar os minutos. Por exemplo, um bolo geralmente fica 30 minutos no forno. Mais do que isso ele queima, não é verdade? E agora, horas.
Olha só, tem uma família sentada no sofá assistindo um filme. Os filmes, hoje em dia, eles duram em média 1 hora ou 2 horas, depende do filme. Então, outra medida que nós temos do tempo são as horas. Também podemos medir o nosso tempo em meses. Tá vendo aí que tem 2 grávidas? Vocês sabiam que o bebê pode ficar na barriga até 9 meses? Pois é, tem bebês que até nascem um pouquinho antes, prematuros, mas o tempo certo seria 9 meses. Então, olha, a barriguinha dela já está bem grande, o bebê deve estar quase nascendo. Meses é uma outra medida de tempo. Também medimos o nosso tempo em anos. E aí eu volto com aquela imagem que eu mostrei para vocês, que tem um bebê, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, em diferentes etapas da vida. Ali, a nossa medida está sendo em anos. Agora, vocês vão abrir o livro de História e Geografia de vocês, nas páginas 131, e vão ler até a página 133, que fala justamente sobre o nosso tempo, o tempo na nossa vida, tá bom? Se tiver alguma coisa para responder, vocês podem responder no livro ou no caderno de vocês e mandar a foto para a tia. Um beijo, tchau, tchau!